em lugar nenhum. Falando em manifestação de Deus e falando, eu te ouço desde a minha adolescência, você também deve ser do tipo que diz: deveras sou teu servo, filho da tua serva. Então, você tem uma mãe crente atrás, uma avó Ô, Caio, batista. deixa eu te falar, a parte da sua reflexão hoje que mais me tocou Uhum, profundamente foi quando você falou que orações feitas há muito tempo uhum, hoje ainda são respondidas por Deus. é, E você identificou bem, assim. Eu poderia falar que eu sou fruto de uma tradição batista. Eu cresci na primeira igreja batista de Niterói. Só que, faninho. pastor Fanini, É, mas eu vou fazer um outro enfoque. Eu vou enfocar menos no caldo da tradição e vou fazer tal qual você fez na sua abordagem do texto. Eu sou aham, fruto da fé de duas mulheres. Eu vou aham, personificar esse isso. registro que fica Uhum, melhor para mim. Eu sou fruto da fé da minha mãe, Gláucia, que aham. hoje tem 65 anos, eu acho, É a minha 66, idade. e sou fruto da fé da vovó Ruth, que hoje já contempla face a face Jesus, então está numa situação Aham, melhor do que eu e você. aham, com certeza, né? E a minha avó, Caio, e elas têm uma coisa em comum, que é simplicidade e bondade de coração. Aham, Talvez se eu fosse, olha como é que a vida é complexa. Se eu fosse discutir com a minha mãe hoje e com a minha avó alguns temas uhum, teológicos, políticos, de visão de mundo, talvez muitas divergências aparecessem. Entende o que eu quero dizer? uhum, Mas completamente. estas divergências saudáveis e legítimas, porque cada pessoa tem a sua história, a sua construção, essa coisa também de uniformizar, não é? Eu acho que é contra a Uhum, natureza de Deus, de que uhum, abençoa a diversidade, mas mesmo divergindo muito em vários aspectos da minha mãe e da minha avó, são pessoas que criam sobre mim uma atmosfera de amor. Eu uhum, sei que elas dariam a vida por mim. Olha que uhum, interessante, entende? uhum, Eu lembro uhum, da minha avó, com 90 anos de idade, acordando de manhã, se ajoelhando ao lado da cama, e essa foi a uhum, imagem que veio na minha cabeça quando você pregou. uhum, E uhum, todo dia de manhã, a vovó Ruth, uma amiga de Deus, desfrutava uhum, de uma intimidade singela com Jesus. Todo dia uhum, de manhã ela orava por seus filhos e por seus netos. Então eu sei que ela uhum. conversou muito com Deus sobre a minha A teu vida. respeito, né? Então eu sou fruto da É, bondade, da simplicidade, do é, caráter e da fé amorosa de duas mulheres, da vovó aham, Ruth e da minha mãe aham, Glaucia. Então, quando aham, você falava, Caio, eu me sim, emociono um pouco, porque uhum, eu sei que sou fruto de fé de duas mulheres simples, uhum, de coração bondoso, uhum, amantes do Evangelho de Jesus e que sempre conversaram com Deus a respeito da minha vida. E é, eu lembro que a vovó Ruth, antes de morrer, e aí também tratando um outro tema da sua reflexão do Salmo 116, aham, eu quero um dia chegar nesse estágio, viu, Caio? Porque ela uhum, já no hospital, com alguma dificuldade respiratória, uhum, ela falava, e até antes de ir para o hospital, é bom dizer isso, ela falava uhum, sobre a morte com uma serenidade, com uhum, uma tranquilidade, com uhum, um acolhimento do ciclo da vida e com uma uhum, expectativa muito, muito, muito leve do encontro com Deus. Ela se despediu de maneiras nada fatalistas, entende? aham, Eu aham, acho que tem a ver com a idade, evidentemente, mas não só com a uhum, idade. Eu acho que tem a ver com uma maturidade espiritual é, e emocional que ao uhum, longo da vida ela construiu, de tal forma que ela soube se despedir sem drama,
soube se despedir com uma certa convicção interior de que ela partia para a plenitude de Deus. Então, obrigado por perceber que por trás de mim tem mais do que uma tradição de uma igreja. Eu nunca achei que tinha uma tradição. Não, tem mulheres, atrás de uma igreja. Família. Tinha gente atrás de ti. Tem gente, pessoas. Registro eu, por exemplo, sou de família materna presbiteriana. A minha avó se converteu no século XIX ao protestantismo no interior do Amazonas. Isso é uma coisa extraordinária. No interior do Amazonas, passou um missionário, pregou o evangelho, deu uma Bíblia a ela. Ela era uma das poucas que sabiam ler ali naquela vila, lá na região de Maués, mas não em Maués, no interior, mais profundo. E ela começou a ler. E foi lendo. Conclusão, ela leu a Bíblia inteira, não deu para fazer uma síntese, ela creu na Bíblia inteira, ficou uma certa confusão. Então, ela sabia que Jesus era o Salvador, mas também você tinha que obedecer à lei de Moisés. Ficou aquela salada doida na cabeça dela. Sim. De modo que a minha mãe sofreu muito com ela. Sim. Meu tio também foi muito oprimido pela legislação mosaica que ela estabeleceu na criação dos filhos. Mas a minha mãe soube separar. Todos continuaram na igreja presbiteriana, mudaram para Manaus, não se afastaram de nada, ao contrário, aprofundaram o compromisso deles com a fé. A minha mãe e o meu tio eram pessoas muito comprometidas com a palavra, mas a minha mãe teve muitas dores com a vida do meu pai até meu pai se converter. E nesse processo até ele se converter, a mamãe aprendeu a orar, juntamente com a minha avó. E elas oravam muito, sempre, o tempo todo, em oração. Aí papai se converteu, foi uma mudança radical. Papai era um sujeito fascinante, não vou nem tocar no nome dele, porque papai era demais. E se tornou um ser extraordinário, mentalmente, espiritualmente em Deus. Mas eu me lembro que de 13 anos em diante, depois que meu pai se converteu, eu falei, pronto, agora a família está redondinha, chegou a minha vez, e eu fui para as cabeças, né? Doidão. E daquele tempo, fumar maconha aos 13 anos de idade era uma coisa impensável. Eu virei logo maconheiro, fumador de Continental sem filtro, bebedor de talagadas de cachaça, manhã cedo. Os meus amigos tinham que ser as piores companhias. Eu tinha alguns bons que continuam meus amigos até hoje. Isso tudo desde em Manaus? Os 12 anos. O Boechat era um deles, tem outros que estão indo, mas graças a Deus há vários. Mas eu fui para as cabeças dos Vera, para valer, e muita briga, jiu-jitsu, quebradeira, confusão, loucura, polícia, amigos presos, eu escapando. Era uma loucura que não dá para dizer aqui. Então, no período em que eu comecei a prestar atenção, eu voltava para casa desde 15 anos de idade, 4, 5 horas da manhã, todo dia. E papai e mamãe faziam um rodízio de oração. Enquanto eu não entrava em casa, um deles ficava orando. Porque eles sabiam que o risco de vida era alto. Era diário. Eles tinham certeza absoluta que eu estava assim, escolhendo brincar na beira do abismo mesmo, namorava a morte todo dia. Então eles oravam. E quando eu chegava em casa, sempre tinha uma fresta da porta do quarto deles aberta, porque eles queriam ouvir
o movimento da chave entrando, alguma coisa assim. E aí, quando eu subi a escada para virar para o meu quarto, sempre tinha um par de pés para fora da cama. Às vezes os pés do meu pai, às vezes os pés da minha mãe. Aí eu checava, né? Eu passava como quem não tinha visto nada. 2 minutos depois eu retornava, dava uma olhadinha, não tinha mais pé nenhum. Significando dizer que eles tinham estado naquele rodízio ali, que eu só vinha saber que política de rodízio era essa depois de eu me converter. Antes ninguém falava nada comigo. Então, eu sei, mas sei, mas sei e sei muito que orações não têm prazo de validade. Você vai orando por aqueles que você ama e essas orações permanecem no estoque da fidelidade de Deus para se derramar na hora própria, na vida dos nossos filhos e amados.